Que é outro patamar. Dejan Petkovic, Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona, sempre simpaticíssimo, sempre um ombro amigo. Luiz, a gente estava aqui... Eu que eu diga. Legal. A gente estava aqui falando dos reservas do Flamengo, que muito se disse durante a temporada que o Palmeiras, nesse aspecto, tinha um elenco mais equilibrado, porque entre os titulares e os reservas, a diferença não era tão grande. E o Flamengo teria esse problema. Mas a gente está vendo as reservas em campo aí na mesma frequência dos titulares, mixa tudo ali e o negócio continua. 3 gols, 4 gols, 5, 6. Concordo com você. E um outro aspecto nessa comparação, que foi feita de fato no meio da temporada, o Palmeiras tem mais elenco, o Flamengo, o Mister não está poupando, o Mister vai estourar. Primeiro que ninguém estourou, né? O Flamengo teve o elenco principal quase a temporada inteira, sem muito problema. Segundo, quando os reservas entraram muito bem. E um outro aspecto é que os titulares do Flamengo são melhores que os do Palmeiras. Talvez a gente tenha errado na avaliação sobre o elenco do Palmeiras. Ou talvez quem tenha passado pelo Palmeiras não tenha tirado desse elenco tudo que ele poderia apresentar, como o Jorge Jesus apresentou nesses 4 meses. 4 meses, né? De mais, Flamengo, 5, um pouquinho 5 mais. para 6. De 5 meses. O Jorge Jesus chegou aqui e conseguiu extrair tudo do elenco dele. Eu acho que faltou, sem querer entrar em comparações entre Filipão e Mano com o Jorge Jesus, mas eles não conseguiram tirar do elenco. Mas quando eu coloco isso do elenco, por exemplo, vamos lá, dos titulares, Palmeiras tem um Dudu, que é um jogador que desequilibra, que hoje, por exemplo, brilhou. Mas fez um ótimo mas brasileiro. O Flamengo tem Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro. Os jogadores decisivos do Flamengo estão em muito maior número do que no elenco do Palmeiras. Exatamente. O time do Flamengo se provou melhor e o elenco do Flamengo foi mais bem utilizado pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus conseguiu extrair muito mais do elenco do Flamengo do que os outros treinadores do Palmeiras conseguiram com o elenco. Que o time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, e essa é uma equação já resolvida. Agora, a questão do elenco, acho que faltou um pouco mais de estímulo, um pouco mais de tirar esses jogadores. Esses jogadores não funcionaram no Palmeiras. Foi difícil alguma coisa funcionar no Palmeiras, enquanto tudo funcionou no Flamengo em 2019. Deixa eu falar com o europeu da nossa transmissão. O que o português trouxe de novo? Ou de tão extraordinário? Uma metodologia do trabalho é diferente, com certeza, a cultura é diferente, exigência, experiência, né? A filosofia também é um pouco diferente do que do Palmeiras, principalmente desses dois grandes treinadores, né? Filipão e Mano são grandes treinadores, mas a filosofia deles é um pouco mais consistente e defensiva, não tanto ofensiva. E o Jorge Jesus tem uma filosofia e conceito do futebol ofensivo, mecanismo está utilizado, o modelo do jogo é diferente. Reconheceu as características dos jogadores do Flamengo, que tem essas características, esses perfis de jogador ofensivo, tecnicamente bom, rápido, que sabe tabelar, sabe reconhecer as mudanças, rotações no campo, movimentações, e ele começou a botar isso em prática. Pouco a pouco isso estava melhorando, improvando melhor. E é isso que o Ed está dizendo. Extraiu mais os jogadores que são bons, excelentes, do que os Palmeiras têm bons jogadores, mas deram pouco. Até o melhor jogador do Palmeiras, que é o Dudu, que ninguém discute que ele é o melhor, na comparação que vê 60 e quantos jogos no jogo, fez 10 gols. Não sei se hoje fez algum gol, né? Mas fez. Então, 11 gols é muito pouco para o melhor jogador do Palmeiras, que é o grande clube. Então, essa é a diferença. Gabigol conseguiu se superar, fazer muito mais gols e superar a sua marca do que o ano passado. Talvez quase dobrando a marca do ano passado, e o jovem. Então, o Bruno Henrique ultrapassou muito a mais. Ano passado o Bruno Henrique fez 2 gols apenas. Só 2 gols, mas teve problema de olho, da cirurgia e tudo isso. Então, é isso que acontece. O que os jogadores são bons do Flamengo, são talvez melhores o time, como time. Então, é melhor. Hoje, esse ano provou que é melhor. No início do ano a gente ainda não sabia isso, se especulava. Mas excelentes jogadores que com estilo, trabalho, metodologia, filosofia e conceito conseguiram mostrar todo o seu talento. E acho que com todo o mérito, às vezes, talvez no Lédio, que às vezes exagera mais, mas botou os 11 titulares do Flamengo na seleção da temporada. Eu botei que eu acho que não. Mas é difícil não tirar, foi né? justo. O Santos foi mais goleiro que o Diego Alves, mas sinceramente eu fiquei meio sem jeito de tirar o goleiro, até porque ele fez um bom campeonato também. Então deixei o time inteiro, mas o Santos, eu reconheço, fez um campeonato melhor com o Diego Alves, mas eu quis homenagear o Flamengo o Dudu com o não time entraria inteiro. também na seleção do campeonato? Entraria, mas só que
A linha do Flamengo ofensiva jogou mais que o Dudu. Por mais que ele tenha feito um bom brasileiro, eu não consegui encaixar o Dudu. Eu tentei, mas não consegui encaixar o Dudu. Eu fiz na eleição da Placar, que eu entreguei há algumas semanas, eu botei o Dudu e tirei o Arão. Agora, 5 semanas depois, eu achei que o Arão também merecia ficar. Carlos Sanches era outra possibilidade, mas eu vou tirar quem? O Gerson? Não, vou tirar o Everton Ribeiro? Talvez Arão, William Arão com o Carlos Sanches não são a mesma posição, mas o Gerson é capaz de jogar mais para trás ou jogar o mesmo lado do lado, e Carlos Sanches fez um campeonato excepcional. Que outro time, que graças a um técnico, estreou o melhor dos seus jogadores, porque o Santos não tem tão elenco bom quanto o Palmeiras e o Flamengo. Mas é que eu ia colocar aqui para vocês nessas reta final de Campeonato Brasileiro. Você pega os 2 técnicos estrangeiros que bombaram no futebol brasileiro esse ano. O Jorge Jesus com o elenco, com o poderio econômico do Flamengo. O Flamengo fez um timaço, trouxe grandes reforços depois da Copa América e o Flamengo sobrou a partir dali. Mas o Sampaoli, com um time que perdeu Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol, ele tá brigando pelo vice-campeonato. Tá, foi um trabalho fantástico também do Jorge Sampaoli. E sobre a questão do Flamengo, o Flamengo foi absoluto o campeonato inteiro, foi brilhante. Agora, um dos momentos mais, na minha opinião, mais impressionantes do Flamengo é o período pós-Taça Libertadores, pós-título. Porque todo mundo imaginava que o Flamengo ia tirar o pé, que não ia se concentrar. Vários outros campeões ele tiraram jogou anteriormente. 3 jogos depois que ele ganhou a Libertadores. Ele ganhou os 3, ele fez 13 gols, levou 3, até levou um gol em cada jogo. Ele foi a São Paulo e venceu o Palmeiras com propriedade. Ele joga com um foco, uma concentração. O jogo de hoje parecia que valia para o Jorge Jesus e para os jogadores 15 pontos. Eles não tiraram o pé em nenhum momento. Eles jogaram para golear e golearam. Contra o Ceará foi a mesma coisa, por mais que tenha saído perdendo. Contra o Palmeiras passeou lá em São Paulo. É impressionante. Você achava que o Flamengo tiraria o pé depois de ganhar a Libertadores? Não, ele continua com o pé ainda mais apertado no acelerador. Talvez eu acho que é um dos momentos mais impressionantes do Flamengo no campeonato. Pela taça de conquista da Libertadores, mas conquista do Brasileirão, no mesmo dia seguinte, sem jogar. Aí se supõe que ia tirar um pouco, principalmente no primeiro jogo, por causa da ressaca, comemoração e tudo. Do trio elétrico, do trio elétrico, mas não. Mas é aquela coisa, né? Você fez a sua comemoração, você tem que ser também você humano, né? Mas aí o Jorge falou, pô, faz tudo que você queira, mas depois descansa, depois dorme, depois vamos treinar, depois vamos jogar. Vocês são profissionais. Estamos vendo aqui no Troca de Passes os melhores momentos e outro dia eu anunciei ao longo do nosso pós-jogo que nós estávamos na web o tempo inteiro, mas estávamos também no Troca. Então hoje é o contrário. Hoje eu estou anunciando que estamos no Troca de Passes sob o comando de Rodrigo Rodrigues, mas estamos também no Globoesporte.com. Desafio para todos nós. Sim, qual? O Flamengo tem quantos pontos no campeonato, Luiz Carlos Júnior? 90. Se você diminuir 30 pontos desses 90, o Flamengo vai ficar com quantos pontos? 60. Com 60 pontos, com menos 30 pontos, o Flamengo também estaria classificado para a Libertadores. Consequentemente, com 10 vitórias a menos. Informei. Legal. Legal. Deixa eu botar o Gonzo e o Lino. Com 10 vitórias a menos. Vocês não vão valorizar essa informação? Falei, não. Legal. Não, com o Rodrigo não. Você quer valorização maior do que o legal do Rodrigo? Lino, pode comentar alguma coisa? Legal. Boa. Toma, Lédio. Gonza. Ricardo Gonzalez. Boa, Lédio. Valeu, melhorou. Sempre criativo, Gonza. Deixa eu botar o Gonzo. Por isso que tá com a camisa da transmissão lá, ó. O Gonza veio com a camisa da transmissão hoje. Você tirou o emblema da Globo do Sport TV da camisa, Gonza, pra entrar no ar hoje? Mandou arrancar, né? Pois é, pra não confundir com a cabine. Pois é, aproveitem o gancho para bater bola com os 3 tenores lá da cabine. O que vocês têm para perguntar pro O campeonato deixa algumas disputas agora, né? A disputa pela segunda colocação entre o Santos e o Palmeiras, para evitar rebaixamento lá atrás, e a Sul-Americana para Botafogo e Fluminense. É o que a gente tem de mais relevante, só fora a briga por posição, para ver dinheiro para lá, dinheiro para cá, essas coisas que o campeonato também tem. Mas de relevante, só isso realmente. A pergunta é direta para os comentaristas. Atenção, hein? Foi um bom campeonato brasileiro? Eu acho que foi um bom campeonato brasileiro para o Flamengo, evidentemente, que fez um campeonato histórico, inacreditável, que o torcedor vai levitar em torno dele durante... Levitar é um bom termo. Durante anos. Agora, tecnicamente, isso aí não
não desmerece nada a conquista do Flamengo, achei um campeonato bem fraco. O Flamengo fez toda a diferença no campeonato. Ainda bem que teve o Flamengo no campeonato, porque foi um campeonato abaixo. Você ainda salva o Santos, o Atlético Paranaense e um pouco do Grêmio, em alguns momentos. O resto, um campeonato muito fraco. Eu acho que é um campeonato que... Muito instável, né? Tirando o sonho rubro-negro, que se concretizou de forma fantástica, muito pouco a ser destacado. Acho uma boa...